Senhoras e senhores, retomamos as atividades apresentando nossa última palestra. Recebemos o dom da Eucaristia para que a nossa vida, à semelhança da de Maria, seja toda ela um magnificat. O nosso palestrante, alguns aqui já devem conhecer, é natural de Açúcar, do Rio Grande do Norte. Nosso último palestrante tem 52 anos, ingressou no seminário em 1992, ordenado diácono em 1999 em Roma e presbítero no ano de 2000. Com 23 anos de sacerdócio, já foi secretário do arcebispo de 2000 a 2003, pároco da Igreja São João Batista de 2004 a 2013, vigário episcopal para o clero e reitor do Seminário São Pedro de 2004 a 2016. Desde então, está à frente da nossa paróquia São Francisco de Assis. Senhoras e senhores, gostaríamos de convidar o Padre José Nazareno Vieira da Nova York para ministrar a palestra Nossa Senhora Sacrário Vivo do Nosso Senhor. Muito bem. Quem deveria dar essa palestra era o Padre Jailton. Aí, como ele hoje já tinha algum evento relacionado com o Corpus Christi, aí a gente inverteu. Eu iria dar a primeira e ele essa aqui. Mas a providência de Deus é quem sabe, né? Deus sabe por que é que muda. Nossa Senhora Sacrário de Nosso Senhor. Claro que a palavra sacrário aqui é uma metáfora, né? Uma analogia, uma comparação. Lembrando que ela foi a primeira que acolheu Jesus, não somente na sua mente enquanto fé, mas no seu coração e no seu ventre. Nossa Senhora, então, é esse sacrário que acolheu o Cristo pela primeira vez. Há uma saudação de São Francisco de Assis nas suas fontes, nas fontes franciscanas, uma saudação à bem-aventurada Virgem Maria, que eu queria convidar para a gente rezar juntos. Salve, ó Senhora, Rainha Santa, Mãe Santa de Deus, ó Maria, que sois Virgem feita Igreja, escolhida pelo Santíssimo Pai Celestial, que vos consagrou por seu Santíssimo e dileto Filho, e o Espírito Santo Paráclito, em vós residiu e reside toda a plenitude da graça e todo o bem. Salve, ó Palácio do Senhor. Salve, ó Tabernáculo do Senhor. Salve, ó Morada do Senhor. Salve, ó Manto do Senhor. Salve, ó Servo do Senhor. Salve, ó Homem do Senhor. E vós, todas santas virtudes derramadas, pela graça e iluminação do Espírito Santo, nos corações dos fiéis, transformando-os de infiéis em servos fiéis de Deus. Amém. Imagina, no século XIII, São Francisco já já escreveu todas essas virtudes da Virgem Maria. Não é? Quando ele diz, em vós residiu e reside toda a plenitude da graça, todo o bem. E depois, esse título tão bonito, Salve ao Palácio do Senhor.
tabernáculo do Senhor, morada, manto, serva do Senhor. Quando eu estava preparando essa palestra, e fui ver no ofício da Imaculada Conceição, que é do século XV, o ofício vai dizer: Deus vos salve, Virgem, templo e sacrário da Santíssima Trindade. Então imagine, o ofício de Nossa Senhora no século XV já disse que Nossa Senhora era sacrário da Santíssima Trindade. Depois diz: Deus vos salve, cheia da graça divina, formosa e louçã. Deus vos salve, Virgem da Trindade templo, alegria dos anjos, da pureza exemplo. Sois terra bendita e sacerdotal, sois da castidade símbolo. O que é que diz a ladainha de Nossa Senhora sobre esse título de sacrário, de templo, sede da sabedoria? Um dos títulos mais belos de Nossa Senhora. Ela é a sede da sabedoria. Quem é a sabedoria encarnada? Jesus. Jesus é a sabedoria encarnada. E ela é a sede que acolheu essa sabedoria. Ela é vaso espiritual. Isso tudo na ladainha. Ela é vaso honorífico, vaso insigne de devoção, arca da aliança. O que era a arca da aliança no Antigo Testamento? Diga aí para mim. Vamos ver se fazer igual a parte de Israel. Era a arca que era uma espécie de baú que guardava o quê? Os 10 mandamentos, as tábuas da lei. Não é? Era uma arca mais ou menos desse tipo aqui. E esses anjos, eles foram confeccionados à ordem de Deus. Foi Deus que disse: construam 2 anjos sobre a arca da aliança. 2 imagens Deus mandou construir sobre a arca da aliança. E quem é a arca da aliança no Novo Testamento? Maria. Maria é a arca da aliança, porque ela guarda o Redentor. Foi ela que trouxe o Redentor no seu ventre. Por isso que Nossa Senhora no Novo Testamento tem esse título de Arca da Aliança. Quem é que pode ler para a gente Cântico dos Cânticos 6:10? Cântico dos Cânticos, capítulo 6, versículo 10. Tem alguém com Bíblia? Está chegando para nós. Se não tiver na Bíblia, tem no celular. Quem é esta que surge como a aurora, ela como a lua, brilhante como o sol, terrível como um exército em ordem de Batalha. Tem algum legionário aqui? Olha os legionários. Os legionários, nós rezamos a Catena Legiones, que é uma oração que o legionário reza diariamente, que dentro da catena tem o Magnífica. E o Magnífica começa com o Cântico dos Cânticos 6:10. Quem é esta que avança como a aurora, formosa como a lua, brilhante como o sol, e terrível como exército em ordem de batalha? Eu achei muito interessante, porque no Tratado da Verdadeira Devoção, no Tratado da Verdadeira Devoção de São Luís Maria Grignon de Montfort, ele diz assim sobre Nossa Senhora: até mesmo seus pais não a conheciam, e os anjos frequentemente perguntavam uns aos outros: quem é esta? Os anjos perguntavam sobre Nossa Senhora: quem é esta? E ele diz, São Luís Maria de Montfort, que os padres da igreja
perguntavam: quem é esta que avança como a aurora, formosa como a lua? Ou seja, Nossa Senhora é um tesouro inesgotável, que a gente sempre tem o que conhecer. É por isso que a igreja coloca nos lábios de Nossa Senhora, ou melhor, não nos lábios, mas na interpretação desse versículo, a Virgem Maria. Quem é aquela que avança como a aurora, formosa como a lua, brilhante como o sol, terrível como exército em ordem de batalha? Por que ela é terrível ou temível, dependendo da tradução? Porque ela é a nova Eva. Ela que nos traz a vida. Ela que pisa a cabeça da serpente. E ela é a aurora da salvação. Então, São Luís vai dizer exatamente isso sobre Nossa Senhora, que até os anjos perguntam: quem é esta? Quem é esta? Então, quanto mais a gente mergulha na Mariologia, mais a gente conhece Jesus. Quem se aproxima de Nossa Senhora conhece Jesus. Vamos ler juntos? Deus juntou todas as águas e fez o mar. Deus juntou todas as graças e fez Maria. Essa frase é muito forte. Tem até música, né? Quem é que canta é Kelly Patrícia. Né? Deus juntou todas as águas e fez o mar. Deus juntou todas as graças e fez Maria. Por que Deus juntou todas as graças? Porque ela é a medianeira de todas as graças. Quando a gente olha para a imagem de Nossa Senhora das Graças, ela está derramando graças. As graças não são dela, as graças são de Cristo, mas nos vêm por meio dela. Porque ela nos deu Jesus. E se nos deu Jesus, quais outras graças não nos daria? Por isso que Nossa Senhora tem esse papel tão importante na fé católica. No final do século XIX, início do século XX, esse padre Reginaldo Garrigou-Lagrange, ele é dominicano, da Ordem dos Pregadores, escreveu esse livro, A Mãe do Salvador e Nossa Vida Interior. Quando a gente fala de Nossa Senhora como sacrário, a primeira coisa que nos vem no coração é a maternidade divina. Ela é sacrário porque é mãe do Senhor. Esse padre, falecido em 1964, teve como aluno ninguém mais do que São João Paulo II. Foi aluno dele. Ele é um neotomista, ou seja, era aquele que seguia a doutrina, as teses de São Tomás e renovou essas teses tomistas. No seu livro, esse que a gente colocou a imagem, A Maternidade Divina e a Plenitude da Graça, ele vai dizer: trata-se de uma maternidade não somente material, segundo a carne e o sangue, mas de uma maternidade que, por sua natureza mesma, requer o consentimento sobrenatural para a realização do mistério da encarnação redentora, tal como deveria realizar-se hic et nunc, aqui e agora, e para todos os sofrimentos que trazia consigo, segundo as profecias messiânicas, particularmente as de Isaías, tão bem conhecidas por Maria. Uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele se chamará como Emanuel. Isso 700 anos antes de Cristo. Então, ali já se fazia a profecia da maternidade de Nossa Senhora.
já se fazia a profecia da maternidade de Cristo em Maria. Ademais, não se pode colocar a questão da maternidade divina de Maria sem que seja segundo o plano divino da providência. A digna mãe do Redentor, com uma perfeita conformidade à vontade do seu Filho. Quer dizer, a maternidade divina já estava dentro dos projetos de Deus. Muitas jovens esperavam esse momento. Em Israel, muitas jovens. Na Palestina, muitas adolescentes, jovens esperavam. Será que serei eu? Será que serei eu? Maria esperava também. A tradição afirma que Maria concebeu duplamente a seu filho, no corpo e na alma. Essa é uma doutrina de Agostinho de Hipona, de Santo Agostinho. No corpo é a carne de sua carne, e a chama da vida humana de Cristo se acende no seio da Virgem Maria por obra do Espírito Santo de maneira mais pura. Na alma foi necessário o consentimento expresso pela Virgem para que houvesse no seu seio a união hipostática do Verbo com a nossa natureza. Ou seja, a carne da Virgem Maria é a carne de Jesus. Concordam? A carne da Virgem Maria é a carne de Jesus. Por quê? Porque a obra do Espírito Santo, que gerou Filho de Deus, foi sem concurso humano. Por isso que a carne da Virgem é a carne da Virgem Maria. A carne de Jesus é a carne da Virgem Maria. E ela concebe duplamente. Concebe no corpo e concebe na alma. Porque ela expressou um consentimento. Santo Agostinho vai dizer, antes que ela concebesse no corpo, ela concebeu na alma. Ela disse sim, antes que fosse concebido. E o que é a união hipostática? Quem é que já leu alguma coisa sobre isso? Esse nome? A humanidade e divindade de Jesus. Muito bem. Então, no seio da Virgem Maria, houve uma união de duas naturezas. Ele já era Deus, o Verbo de Deus. E no seio da Virgem Maria, ele se torna homem. No seio de Nossa Senhora acontece plenamente a união da natureza divina com a natureza humana. Não houve nenhum prejuízo. Ou seja, Jesus não assumiu a humanidade prejudicando a divindade. Ou a divindade é maior do que a humanidade. Não. As duas naturezas, elas se cruzaram, por assim dizer. Tudo isso aconteceu no seio de Nossa Senhora. Desta forma, a grande maioria dos teólogos responde que, segundo a tradição, a maternidade divina proclamada no Concílio de Éfeso, 431, no ano 431, é superior à plenitude da graça e da caridade, e que a maior glória de Maria é ser mãe de Deus. A maior glória de Maria é ser mãe de Deus. Exatamente o primeiro concílio mariano, o primeiro dogma mariano. O concílio foi proclamado exatamente para derrubar uma tese de Nestório, que era um monge, depois se tornou patriarca de Constantinopla. Ele negava a natureza humana de Jesus. Dizia que ele só era Deus, não era homem. E a gente sabe que Jesus é Deus verdadeiro
e homem verdadeiro. Uma pessoa e duas naturezas. O Papa Paulo VI, ele escreveu uma exortação apostólica chamada Marialis Cultus, o culto à Virgem Maria, a devoção a Nossa Senhora, o culto a Nossa Senhora. E ali o Papa Paulo VI vai dizer: a Virgem Maria, modelo da Igreja no exercício do culto. Por que é que Nossa Senhora é tão eminente, é tão excelente? Porque ela é o modelo da Igreja. A exemplaridade da bem-aventurada Virgem Maria neste campo é consequência do fato de ela ser reconhecida como um modelo excelentíssimo da Igreja, na ordem da fé, da caridade e da perfeita união com Cristo. Uma citação da Constituição Dogmática Lumen Gentium, ou seja, luz dos povos. A gente tem no Concílio Vaticano II 2 documentos sobre a Igreja. Esse é o primeiro, Lumen Gentium, que vai falar da Igreja ad intra, da Igreja internamente. E um outro chamado Gaudium et Spes, que vai falar da Igreja no mundo, a importância da Igreja como uma presença de evangelismo, uma presença missionária. E nesse documento, no capítulo 8º, é quando o documento se encerra falando sobre Nossa Senhora. O Concílio Vaticano II não tem um documento exclusivo sobre Nossa Senhora. Tem um capítulo dessa Constituição para dizer que a Mariologia está contida na Eclesiologia. Repetindo com outras palavras, para dizer que o estudo sobre Nossa Senhora está dentro do estudo da Igreja, que a Virgem Maria é filha da Igreja, é modelo excelentíssimo da Igreja. Isto é, daquelas disposições interiores com que a mesma Igreja, esposa amadíssima, intimamente associada ao seu Senhor, o invoca e por meio dele presta o culto ao Eterno Pai. Olha que bonito. Então, a Igreja, como esposa amadíssima, intimamente associada a Cristo, o invoca e por meio dele presta o culto ao Eterno Pai. Uma citação da Sacrosanto Concílio sobre a liturgia e a Marialis Cultus no número 16. Maria, então, é, por excelência, a imagem mais perfeita da Igreja. O que é que quer dizer isso? Quer dizer que depois da Santíssima Trindade, Nossa Senhora é a mais santa. É a mais santa. É aquilo que o Padre Jailton falava, que em Nossa Senhora é um culto de quê? Vamos ver se a gente lembra? Puxar pela memória. Hiperdulia. Dulia quer dizer veneração. Só que Nossa Senhora é o culto supremo de veneração. Os santos é um culto de dulia. E Nossa Senhora de hiperdulia. E de São José? Protodulia, que é o primeiro depois da Virgem Maria. Proto, em grego, quer dizer primeiro. Por isso que nessa imagem a gente vê Nossa Senhora como esse modelo excelente da Igreja. Tem os apóstolos, tem os anjos, os santos, e ela está como que em primeiro lugar, não é? Na Igreja. Continuando ainda Marialis Cultus, a gente vai falar de 4 virtudes da Virgem Maria na Marialis Cultus. A primeira, vamos ler juntos? Maria é a Virgem que sabe ouvir.
que acolhe a palavra de Deus com fé. Então, Nossa Senhora é a Virgem que sabe ouvir, em primeiro lugar a palavra de Deus. A Virgem também que silencia e que acolhe a palavra de Deus com fé. Fé que foi para ela o prelúdio, o início e caminho para a maternidade divina, pois, como intuiu Santo Agostinho, a bem-aventurada Maria, acreditando, deu à luz aquele Jesus que, acreditando, concebera. Aquele que a gente dizia no slide passado. Antes de Nossa Senhora conceber no ventre, ela concebeu no coração. Pela fé. Quando o anjo disse, você vai ser a mãe do Salvador, ela disse, eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim. Então, exatamente em primeiro lugar, ela concebe no coração. Na verdade, recebida do anjo a resposta à sua dúvida, ela, cheia de fé e concebendo Cristo na sua mente, antes de o conceber no seu seio, disse, vamos ler juntos, eis a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. A atitude de Nossa Senhora não foi uma atitude onde ela tivesse o conhecimento pleno do que ia acontecer. Não ia. Nossa Senhora sabia que o filho ia ser gerado, sabia das profecias, mas ela não sabia do que iria passar plenamente. Ela não sabia, mas ela creu. Ela acreditou e se abandonou. Toda atitude de quem crê é uma atitude de abandono, de confiança, e não confiar só nas suas forças, mas em Deus em primeiro lugar. Feliz aquela que creu, pois o que lhe foi dito da parte do Senhor será cumprido. Então, por que Nossa Senhora é feliz, bem-aventurada? Porque acreditou. Nossa Senhora acreditou. Às vezes a gente sempre olha assim para as imagens de Nossa Senhora, como essa, Mater Ecclesiae, Mãe da Igreja, a gente vê tanta ternura, mas a gente não sabe o que se passava no coração dela. Embora fé, mas ela teve seus momentos de angústia, teve seus momentos de dificuldades, mas sempre acreditando, sempre acreditando. Ainda o Papa Paulo VI, a segunda virtude, Maria é, além disso, a Virgem dada à oração. Oração. Nossa Senhora nos ensina que, além da fé, a gente precisa rezar. A gente não pode rezar somente nos tempos que sobram. A gente não pode deixar para rezar somente quando vai dormir. E faz o sinal da cruz, a bênção Papai do céu, Mãe Mamãe do céu, boa noite, tchau. Não, a gente precisa ter um momento de oração. A gente precisa dedicar no mínimo uma meia hora para ler o Evangelho. Nós, clérigos, a liturgia das horas, o Santo Texto, todos nós. Né? Assim nos parece ela, de fato, na visita à Mãe do Precursor, quando o seu espírito se efunde em expressões de glorificação a Deus, de humildade, de fé e esperança. Então, é pela oração que ela consegue humildade, fé e esperança. O Magnífica, a oração por excelência de Maria, o cântico dos tempos messiânicos, no qual confluem a exultação do antigo e do novo Israel. Pois, conforme parece querer sugerir Santo Irineu, no cântico de Maria convergiu o júbilo de Abraão, que pressentia o Messias. Marialis cultus. A terceira virtude, Maria é a Virgem Mãe.
isto é, aquela que pela sua fé e obediência gerou na terra o próprio Filho de Deus Pai, sem ter conhecido o varão, por obra e graça do Espírito Santo. Nós geramos Jesus. Não é só o sacerdote que gera Jesus no momento da consagração do pão e do vinho. Nós geramos Jesus quando a gente vive a fé, quando a gente procura dar um testemunho de fé, onde a gente passa, a gente também está gerando Jesus. Maternidade prodigiosa, constituída por Deus, protótipo e modelo da fecundidade da Virgem Igreja, a qual, por sua vez, se torna também mãe, dado que, com a pregação e com o batismo, gera para a vida nova e imortal os filhos concebidos por ação do Espírito Santo e nascidos de Deus. Então, Lumen Gentium, aquele documento que eu dizia, assim como a Virgem gera Jesus, a Igreja, pelo batismo, pelos sacramentos, gera novos filhos de Deus. Novos filhos de Deus. Nossa Senhora, ela não gera só a cabeça, que é Cristo. Nossa Senhora gera o corpo místico que somos nós. Por isso que a devoção a Nossa Senhora, ela não é opcional para o católico. Não é? A devoção a Nossa Senhora, ela vem desde o primeiro século. A maternidade. Então, como é que um católico não pode ser devoto, ter devoção à Virgem Maria? Se somos filhos da Virgem Maria, filhos no Filho. E para terminar, a Marialis Cultus, Maria é, enfim, a Virgem oferente. Essa virtude da oferenda de si mesmo é importantíssima nesse tema do sacrário. Ela é oferente, que se dá. O sacrário está ali para ser, entre aspas, usado, para a gente se ajoelhar, para a gente se alimentar do corpo de Jesus. Por isso ela é virgem oferente. Vamos ler juntos? No episódio da apresentação de Jesus no templo, a igreja, guiada pelo Espírito Santo, descobriu, para além do cumprimento das leis respeitantes à oblação do primogênito e à purificação da mãe, um mistério salvífico relativo à história da salvação. Precisamente. Então, no momento que Nossa Senhora leva Jesus para ser apresentado no templo, ali é uma oferta da vida dela. É uma oferta de si mesma com o Filho. Por quê? E em tal mistério realçou a continuidade da oferta fundamental que o Verbo encarnado fez ao Pai ao entrar no mundo. Então, assim como o Filho, quando fez a sua oferta de si mesmo na cruz, naquele momento Nossa Senhora já estava em comunhão com essa oferta do Filho. Tanto é que foi naquele momento que o profeta Simeão disse o quê a Nossa Senhora? Uma espada de dor transpassará a tua. Vocês acham que Nossa Senhora ficou sorrindo? Pulando num pé só? Claro que não. Nossa Senhora ficou pensativa, porque ela sabia que aquela espada de dor iria chegar na vida dela, que o Filho, ela sabia das profecias messiânicas. Então ela dizia: eu vou perder meu filho, ele vai morrer de forma tão cruenta. Então, nesse momento em que o profeta Simeão recebe o menino, ela sabia: bom, aqui começa a primeira estação da minha vida. Aqui é a primeira estação do sofrimento, das dificuldades, das dores. Esta união da mãe com o filho na obra da redenção alcança o ponto culminante
Aonde? No Calvário, onde Cristo se ofereceu a si mesmo a Deus como vítima sem mancha. Então, foi no Calvário que o Filho nos entregou a sua mãe. Mulher, eis aí o teu filho, como o apóstolo amou. Eis aí a tua mãe. Como é que uma mãe se sente quando um filho diz: olha, agora ele é o seu filho, não sou mais eu? Embora, quando Jesus disse isso, estava querendo dizer: João representa a humanidade toda. Agora a senhora vai ser mãe não só minha, mas a senhora vai ser mãe de toda a humanidade. Em Eva, a maternidade era genérica. Em Eva, a mãe de todos os viventes, era uma maternidade genérica. Só que a maternidade de Eva gerou sofrimento, gerou pecado. Em Nossa Senhora, a maternidade é personalizada. É uma maternidade única. Cada filho. Eva era mãe de todos os viventes. Nossa Senhora é mãe de cada filho de Deus. E onde Maria esteve de pé junto à cruz, sofrendo profundamente com seu unigênito e associando-se com o ânimo maternal ao seu sacrifício, consentindo amorosamente na imolação da vítima que ela havia gerado, e oferecendo-a também ela ao Eterno Pai. Então, naquele momento, Nossa Senhora também tem consciência que ela está também se entregando. Tanto é que ela foi depois viver na casa de João. Foi viver com ele. Foi ele que cuidou dela até o fim humano da sua vida. Depois a gente entra numa encíclica, Ecclesia de Eucaristia. Em latim se pronuncia assim, Eucaristia, ou seja, a igreja vive da Eucaristia. Já foi citada aqui N vezes, desde o início, né? A começar pelo padre Jailton. O Papa São João Paulo II diz no capítulo 6, na escola de Maria, mulher eucarística. Ele vai chamar Nossa Senhora de mulher eucarística. Por quê? Vamos ler juntos, número 53. Se quisermos redescobrir em toda a sua riqueza a relação íntima entre a Igreja e a Eucaristia, não podemos esquecer Maria, mãe e modelo da Igreja. Relação íntima entre Igreja e Eucaristia, que tem como modelo a Virgem Maria. O Papa São João Paulo II vai dizer. Na carta apostólica, também citada aqui pelo padre Robson e pelo padre Jailton, Rosarium Virginis Maria, depois de indicar a Virgem Santíssima como mestra na contemplação do rosto de Cristo, diz o Papa, inserir também entre os mistérios da luz a instituição da Eucaristia. No ano de 2002, São João Paulo II instituiu os mistérios luminosos. Uma vez a gente lembra quais são? Primeiro mistério, batismo de Jesus. Segundo mistério, as bodas de Caná. Terceiro mistério, reino de Deus e o chamado à conversão. Quarto mistério, transfiguração. Quinto mistério, instituição da Santíssima Eucaristia. Então, o Papa São João Paulo II instituiu o quarto bloco de mistérios. Até ali só eram quantos? Só eram 3. Por isso que se chamava terço. O terço do rosário. Né? E agora são 4 blocos. Os mistérios luminosos, os mistérios gozosos, dolorosos, gloriosos e luminosos. Mas continua terço, mesmo sendo mais a terça parte do rosário, não é? E o conjunto, o rosário.
Com efeito, Maria pode guiar-nos para o Santíssimo Sacramento, porque tem uma profunda ligação. Não é à toa que os santos dizem que todas as vezes que o Santíssimo está exposto, a Virgem Maria está ali dos joelhos, adorando conosco. Porque ela é quem mais está unida ao seu Filho. Ela está unida ao seu Filho na hóstia consagrada. Continua o Papa São João Paulo II. À primeira vista, o Evangelho nada diz a tal respeito. A narração da instituição na noite da Quinta-feira Santa não fala de Maria. Aí olha o que é que o Papa diz. Mas sabe-se que ela estava presente no meio dos apóstolos, quando, unidos pelo mesmo sentimento, se entregavam assiduamente à oração. Atos 1:14. Na primeira comunidade que se reuniu depois da Ascensão, à espera de Pentecostes. O que é que São João Paulo quis dizer? São João Paulo II. Naquele momento da instituição da Eucaristia, Nossa Senhora não estava junto com os apóstolos. Talvez estivesse numa sala vizinha, porque o sacerdócio que foi distribuído aos apóstolos na Quinta-feira Santa não foi dado a Nossa Senhora, a Maria Madalena, a Maria de Cleofas, e elas seriam grandes sacerdotisas. Mas Jesus não quis. Não quis. A verdade é essa, embora elas estivessem próximo, quem sabe até intercedendo. No cenáculo, aí sim, quando Jesus sobe ao Pai e os apóstolos ficam esperando o Espírito Santo, aí ela estava. Não é? Olha aqui. Unidos pelo meu sentimento, assiduamente estavam. Deixa eu ver se é o outro texto que vai dizer. Onde é que diz que nossas. É em Atos 1:14, que vai lembrar exatamente que estavam algumas mulheres e entre elas Nossa Senhora, no cenáculo. O diácono Cavalcante e Socorro estiveram agora no cenáculo. Certamente ouviram isso. Ela estava lá. Eu tive a graça também de conhecer o cenáculo. É uma experiência única, muita mística no cenáculo, onde houve o derramamento do Espírito Santo, onde houve a última ceia. Então ali, olha o cenáculo simbolizado, né? Quem estava dando força aos apóstolos. Eles estavam todos temerosos. Quando eu olhei essa imagem aqui, eu demorei a entender. Vocês estão entendendo o que é isso aqui? Ou melhor, está prostrado, né? Eu olhei assim e digo, mas é porque aqui ele está de mãos postas, né, prostrado. E o Espírito Santo sendo derramado à inversa. Para além da sua participação no banquete eucarístico, pode-se delinear a relação de Maria com a Eucaristia indiretamente a partir de sua atitude interior. Maria é mulher eucarística na totalidade da sua vida. Olha aqui. A Igreja, vendo em Maria o seu modelo, é chamada a imitá-la também na sua relação com este mistério santíssimo. O que é que significa ser uma pessoa eucarística para vocês? Dizer, fulano é uma pessoa eucarística. É uma pessoa que vai na igreja todo dia, somente, que está em comunhão com Deus, que tem uma vida de oferenda, de entrega, de doação aos outros, que não vive olhando só para si. Essa é a mulher eucarística. Nós somos chamados a sermos pessoas eucarísticas. Sempre a serviço.
Exatamente. Vamos ler juntos, está terminando. Maria, na Anunciação, concebeu o Filho Divino, também na realidade física do corpo e do sangue, em certa medida, antecipando nela o que se realiza sacramentalmente em cada crente quando recebe, no sinal do pão e do vinho, o corpo e o sangue do Senhor. Que bonito, não é? Então, na Anunciação ela recebe também fisicamente, no seu sim, ela entrega-se plenamente. Assim como acontece conosco quando a gente recebe o corpo e o sangue do Senhor. E essa eu acho uma das frases mais belas do número 55 da Eclésia de Eucaristia. Existe, pois, uma profunda analogia entre o fiat pronunciado por Maria em resposta às palavras do anjo e o amém que cada fiel pronuncia quando recebe o corpo do Senhor. É tão bonito quando o padre, o diácono, o ministro, o corpo de Cristo, e a pessoa diz amém. Tem alguns améns que você dá gosto de ouvir. Não é? Nós que somos ministros. Mas tem outros, é um amém, é um fraquinho, é um amém. Você diz, será que essa pessoa crê? A gente já escutou tanta coisa, né? Tem amém só de pensamento. Tem amém só de pensamento. Eu agora estou fazendo assim, se eu, corpo de Cristo, estou calada. Aí o corpo de Cristo, aí eu repito, aí se não disser, eu digo amém, amém. Depois muita luta, tem glória a Deus, obrigado Padre Nazareno, eu creio. Hein? Valeu, já deu até valeu. Isso é grave, viu? É grave. Então, afora a brincadeira, mas olha aqui, há uma analogia. O que é uma analogia, Padre Nazareno? Que eu não sei ainda. Uma comparação, uma aproximação entre o sim pronunciado por Maria na Anunciação e o amém que cada fiel pronuncia quando recebe o corpo do Senhor. Eu tenho certeza, dizer amém é algo muito forte. É você dizer, eu creio plenamente que o corpo de Jesus é o alimento da minha vida, da igreja. É gratidão, né? Gratidão. A Maria foi-lhe pedido para acreditar que aquele que ela concebia por obra do Espírito Santo era o Filho de Deus. Dando continuidade à fé da Virgem Santa no mistério eucarístico, é-nos pedido para crer que aquele mesmo Jesus, Filho de Deus e Filho de Maria, se torna presente nos sinais do pão e do vinho com todo o seu ser humano divino. É aquilo que o Padre Robson dizia. Então, a presença do Cristo todo na Eucaristia, Jesus está plenamente presente. Plenamente presente. Então, como é importante a gente crer, a gente ter consciência deste mistério. E aí, a última parte, os últimos slides. Comungar é prolongar a vida de Jesus. Quando eu comungo conscientemente, dignamente, eu estou prolongando a vida de Jesus. A gente às vezes encontra situações em que algumas pessoas vêm comungar porque é uma obrigação ou uma devoção pessoal. Esquece que antes de ser uma devoção pessoal, é o alimento da igreja. Eu ali sou igreja, não sou só eu, A, B ou C, eu sou a igreja. Então, no momento em que eu comungo, eu estou prolongando a vida de Jesus.
A Eucaristia, o pão dos anjos que fortalece a nossa caminhada até a eternidade. Assim como o profeta Elias, lá no Antigo Testamento. Se a gente fosse colocar as referências do Antigo Testamento, essa palestra ia ficar muito longa. A gente ia romper aleluia aqui, né? Então, imagine quando Elias subindo o Monte Sinai, aí adormecia, aí Deus mandava o pão dos anjos para alimentá-lo, que era uma prefiguração da Eucaristia, né? O maná no Antigo Testamento. Quem comunga torna-se mais que um sacrário, pois o sacrário por si só não pode prolongar a vida de Jesus Cristo nessa terra. Ou seja, um sacrário abandonado, as hóstias mofam, aí Jesus não está mais lá. Se as hóstias não estão mais aptas ao consumo, não há a presença real de Jesus. Se elas começam a mofar, ficar com aqueles bichinhos pretos, não tem mais a presença real. O sacrário por si, né? Inclusive eu tendo a curiosidade de ver aquele bispo, aquele santo que Padre Jailton citou, Dom Manuel Gonzalez Garcia, apóstolo da Eucaristia do século XX, né? Dos sacrários abandonados. E ele criou na Espanha uma campanha sobre o abandono dos sacrários. Aí tem aqueles sacrários abandonados, mas tem os sacrários, ele chamou de o abandono dos sacrários acompanhados, fazendo referência aos fiéis religiosos e até sacerdotes que, mesmo presentes fisicamente, estavam ausentes interiormente da presença de Jesus. Ou seja, aquelas igrejas em que não se respeitam a presença de Jesus no sacrário. Se passa de frente para trás, de trás para frente, ou então roupa curta demais diante do sacrário, na igreja, roupa decotada demais. É como se Jesus não tivesse ali. Então, o sacrário por si mesmo, se não tiver quem adore, quem respeite, quem zele, ele se torna um ambiente qualquer. Ao contrário, o católico que comunga consciente e dignamente dá continuidade à vida de Cristo e do seu reino de amor. O faz presente. Quando a gente comunga com dignidade, com consciência, a gente está dando continuidade. Por quê? Porque no momento que eu comungo, embora as espécies eucarísticas, depois que são consumidas, desaparecem, mas o que é que fica? O que é que resta quando as espécies desaparecem? Fica a graça de Deus. Fica exatamente a vida de Deus. Fica em mim. Por isso que quando a gente não comunga, quando a gente fica sem a missa um domingo, a gente fica a semana assim meio vazio, meio angustiado. Poderíamos quase dizer quantos sacrários ambulantes saem todos os domingos ou todos os dias nas nossas igrejas após a Santa Missa. Quantos sacrários ambulantes saem sem consciência disso? Sem consciência. Milhares. Pessoa comunga, mas não há frutos. Não há frutos. Porque quando eu comungo, eu sou um sacrário. E às vezes a gente ainda vê aquelas pessoas com pouca instrução litúrgica que comungam, aí vão lá para perto de Nossa Senhora para agradecer a Nossa Senhora. Ou para perto de São Francisco. Mas aí a gente precisa, numa ocasião adequada, explicar, né, que comungou,
Agora você é sacrário. Vá sentar, vá se ajoelhar. Pois não. Eu vou perguntar aos universitários. O que é que vocês acham dessa opinião que o Padre Iago disse? Depende do que ele entenda, digamos assim. Claro que ninguém é um sacrário enquanto recebe Eucarística, nesse sentido, não. Talvez ele tenha falado para se envaidecer. Bom, se ele falou para não se envaidecer, pois não. Mas a gente sabe, todos nós sabemos que quem comunga dignamente, quem procura se preparar, se confessar, claro que a gente sente paz, claro que a gente sente a graça de Deus, né? Mas cada sacerdote tem uma opinião, né? Talvez essa opinião quer falar, né? Pois não. À vontade. Sim. Só para... Há e houve, né, desde o começo, estamos havendo algumas certas divergências. Né? Isso confunde, né, a cabeça de muitas pessoas, principalmente aquelas que não têm a certeza da convicção. Mas alguns estudos, alguns escritos falam. Eu vou começar pelo primeiro palestrante, que diz que nós levaríamos, o organismo levaria um tempinho, até um minuto, né? Para que aquela substância seja absorvida pelo sangue, e o sangue passe por todo o corpo, digamos assim. Seria um minuto. Mas tem alguns escritos que falam de um tempo em que o organismo abstrai toda a substância, e é aquele momento que, inclusive, a igreja aconselha, pede, orienta, para que se dê graça. A oração é a hora da ação de graça. Né? Leva aí 15 minutos, 10 minutos. Então, a gente vai acreditar na objetividade. Por exemplo, o nosso organismo leva um tempo para absorver qualquer substância. Tá? Então, isso aí é um ponto. Se é 1 minuto ou se é 15, aí a gente tem que ir para os estudos mais aprofundados. Porque um diz que é 1 minuto, um diz que é 15. Eu acho. Só para terminar, vai entender que existe um tempo. E esse tempo é justamente aquilo que o senhor estava falando. Eu vou sair da comunhão e vou lá para frente da imagem do nosso Senhor São Francisco para agradecer, para pedir a graça, se eu já tenho a graça comigo. Então eu devo voltar para o lugar e ficar em silêncio e ali fazer o que eu estou fazendo, fazer aquele momento de adoração. Eu penso assim. Eu acho que o tempo, para mim, acho que o tempo, nesse sentido, é um tempo nosso. Eu posso muito bem passar 15 minutos depois da comunhão, ali, do olho fechado, dando graça. Posso passar 20 minutos. Vou chegar até em casa ainda. Não, mas a igreja, em documento nenhum, falou isso. É 1 minuto, é 10, é 15, é 20. Nenhum. Isso é uma questão dos místicos. Os místicos, alguns dizem. Né?
É. Do ponto de vista nutricional, é isso. Só que Deus é Deus, né? Deus é Deus. Então, pode ser que uma pessoa esteja, sei lá, com a cabeça tão vazia que para ela, meia hora, uma hora, um minuto, tanto faz como tanto pesa. E outra está tão contrita que a partir do primeiro minuto ela já se sente na presença de Deus. É uma questão de fé. Não é uma questão de nutrição, por mais que a nutrição diga isso. Mas o Evangelho é uma questão de fé. A Eucaristia é fé, espiritualidade, né? Então eu acho que isso aí é uma coisa muito relevante. É espiritual. Há uma música que diz assim: Conga torna-se um perigo, viemos para incomodar. Já viram essa música? Comungar. Essa música é antiga, mas não é tão antiga assim não. Não, eu não sou tão velho assim não. Comungar, então o que é que quer dizer a música? Que comungar compromete. Comungar compromete a pessoa. Quem comunga e sai da igreja do jeito que entrou, não entendeu nada. Não entendeu nada. Quem comunga e chega em casa brigando com os outros, aí como aquela pessoa que chegou brigando, aí a irmã dela disse: você estava na igreja mesmo? Você estava na igreja? Comungou? Com esse espírito você comungou? Disse com todo o direito. Falou em nome de Deus e nem foi para a missa. Nem foi para a missa. Não é? Então, quem comunga incomoda. Incomoda o mundo, incomoda a mentira, incomoda o aborto, incomoda a eutanásia, a ideologia de gênero, essas coisas. Né? Maria sempre em atitude oferente, doando a si mesma. Na anunciação, na visitação a Isabel, no nascimento de Jesus, na apresentação do menino no templo, fuga para o Egito, de pé no Calvário, sempre em atitude oferente. Alimentados pela Santíssima Eucaristia, somos instigados pelo próprio Senhor. Vamos ler juntos? Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Então o Senhor também nos instiga para a gente sair de si, para a gente ter essa atitude oferente. E a caminhada é grande. Começa aqui na Palestina, em outra cidade, até chegar ali num bairro da gente, lá em Mossoró, no país de Mossoró. E para terminar, Maria, o Papa, está acontecendo o Congresso Mariológico em Aparecida, começou dia 1º. Eu acho que já está perto de terminar, talvez amanhã, não sei. E o Papa, na sua mensagem, disse assim: Maria que se faz de escada para que Deus desça, dá a ele a possibilidade de descer e se fazer homem como nós. Foi ela quem, perdoe a expressão, pavimentou a estrada para que se pudesse caminhar. Ela é a mãe. Foi ela quem possibilitou que Deus fosse Deus conosco. E ele terminou dizendo: não se esqueçam que ela é mãe. Seja o que for que aconteça na vida, olhem para a sua mãe. Quando a gente está aperreado, quando a gente é criança, qual é a primeira coisa que a gente diz? Mamãe! Às vezes o pai está bem quietinho, mas a gente diz: mamãe! Então, não esquecer, Maria é a nossa mãe. E a gente encerra rezando uma Ave Maria por ele, né, que vai fazer uma cirurgia. Né? Já fez. Deu tudo certo. Rezamos para agradecer, então, sobretudo pela recuperação, que é uma cirurgia para uma pessoa de 86 anos, um pouquinho cheia, como ele está, né? O Papa está bem gordo, né? Ave Maria. Cheia de graça, o Senhor é contigo. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus,
Amém.